Olá, sejam bem-vindos ao BizHackCast, o podcast da UIME em que a gente hackeia as trajetórias dos grandes líderes. Hoje eu estou aqui com meu amigo Gino Di Domenico, que ele é CEO da Santa Helena, e a gente vai conversar bastante sobre liderança, sobre cultura, tecnologia. Então se prepara para uma conversa super interessante sobre os líderes que estão moldando as organizações do futuro. Então eu estou aqui com o Gino, eu vou ler um pouquinho da trajetória dele. Ele é formado em engenharia e tem mais de 30 anos de experiência no setor de bens de consumo, tanto em empresas nacionais quanto multinacionais. Ele já liderou a Brasil Quirim, o Estúdio Z, além de ter sido COO da Skin Cariol e ocupado diversos cargos executivos na Unilever. O Gino também é conselheiro certificado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, onde tem atuado desde 2012 no conselho de empresas como a Quirim, a Galena, a GovBR e a Cerezer. Ele também atua como investidor anjo e hoje, como CEO da Santa Helena, é responsável por consolidar a estratégia e impulsionar o crescimento dessa companhia. O Gino é reconhecido como um líder super habilidoso em transitar em diferentes ambientes e culturas diversas e é um grande comunicador, né? Então, Gino, obrigado por estar aqui com a gente hoje, é um prazer te receber. Obrigado, Wagner. Prazer estar com vocês aqui, poder contar um pouquinho da minha história e a gente trocar um pouco de figurinha, né? Legal. Muito legal. Bom, a gente queria primeiro começar sabendo um pouquinho mais do Gino, né? A gente tem sempre aquela curiosidade de como que é a vida de uma pessoa que conseguiu alcançar cargos super importantes dentro de organizações. E a gente, no fim do dia, são gente como a gente, que tem uma história, que tem uma vida. Então, a gente sempre gosta de começar você contando um pouquinho da sua história e depois da sua trajetória profissional para as pessoas entenderem como foi esse caminho para chegar numa posição que poucas pessoas chegam, né? Ok, bom, eu venho de uma família estrangeira, né? Eu sou filho de italiano com peruana, nascido no Peru e criado no Brasil. Vim para o Brasil logo pequeno. Desde cedo eu tive a oportunidade, eu digo que foi uma oportunidade de conviver com gente muito diferente, de diferentes culturas. Sem dúvida nenhuma, com certeza isso me ajudou, né, na formação, na minha educação. Desde cedo consegui ou poder, né, ter tido a chance de conviver com gente com diferentes origens, valores, crenças. Sem dúvida nenhuma isso me ajudou na minha carreira profissional e no meu desenvolvimento pessoal também. Eu sou casado, tenho 2 filhas, né? Sou casado com uma americana, filha de húngaro com baiano, então para dizer aqui, a mistura é bastante completa na família, né? As 2 meninas hoje já aí nos 20 e poucos anos, uma estudou fora do país, mora fora, e a segunda estuda engenharia, né? Ainda tá na faculdade, tem aí uns 2, 3 aninhos pela frente até concluir. E bom, é isso. Me criei aqui no estado de São Paulo, né? Fiz carreira logo cedo. Depois da engenharia fiz o mestrado. E na sequência do mestrado acabei indo para consultoria, trabalhei em consultoria ali uns 4, 5 anos, né? Passei pela Arthur Andersen, que era uma das Big Four que a gente chamava nos anos 90, trabalhando em consultoria de negócios, né? Dali surgiu a oportunidade de ir para a Unilever, que foi basicamente a minha base, né, para a formação profissional. Ali eu fiquei quase 12 anos, sempre trabalhando em áreas de supply, compras, planejamento, fábrica, logística, distribuição, desenvolvimento de tecnologia. Acabei passando por diversas áreas. E na sequência fui para a Skin, né? Eu brinco que eu saí do modelo Alice no País das Maravilhas da multinacional e fui para o cenário Nelson Rodrigues, que é a vida como ela é, né? Foi um ponto de inflexão na minha carreira, mas gostei muito, foi muito valioso e é onde eu consegui efetivamente terminar de me desenvolver como profissional, né, e aplicar todo o conhecimento que eu havia acumulado até então. Entre Skin e Quirim foram 8 anos, né, 4 anos num formato ali de empresa familiar e depois com a Quirim, uma multinacional.
Depois desse período de 8 anos, surgiu uma oportunidade de empreender. Eu abri uma boutique com outros 2 sócios, né, em uma empresa de reestruturação de negócios, né, e fusões e aquisições, uma boutique aqui em São Paulo. Fiquei um pouco mais do que 5 anos nesse período, quando eu recebi um convite para ir para varejo. Aí na Estúdio Z, como presidente, foi um trabalho de transformação bastante forte, num período curto, né? A gente conseguiu crescer o negócio em quase 80% nesse período, né? Aumento de lucratividade, mas mais do que isso, a transformação do negócio, basicamente de uma sapataria, numa empresa de moda, né? E recentemente, né, há menos de 1 ano, recebi o convite para ir para Santa Helena, que tem marcas icônicas, né, Paçoquita, Mendorato, Croquíssimo. Quem não conhece, né? Exatamente, e estou me divertindo muito, com uma oportunidade enorme aí de poder ajudar, né, honrar o passado da companhia e ajudar a construir um futuro ainda mais promissor. Então, 5 minutinhos aí, um pouco da minha trajetória nesse período. Legal, incrível a sua trajetória. Mas se você pudesse, dessa trajetória toda, né, a gente pegar 2 ou 3 pontos que foram grandes viradas de chave nesse processo, o que você falaria para o pessoal que está ouvindo a gente? Acho que um primeiro vem da minha formação, da minha educação e formação, de ter tido a oportunidade de conhecer pessoas, né, estrangeiros e pessoas de diferentes culturas, onde eu exercitava muito a escutativa. Sim. Esse foi um primeiro ponto de inflexão muito forte, porque acabou me ajudando na primeira fase da minha carreira profissional, ajuda até hoje, obviamente, mas ali no começo, onde você está absorvendo, né, você é meio que uma esponja, você está... eu estava ali aprendendo o negócio, aprendendo as diversas áreas e processos dos negócios por onde eu estava passando, e ter escuta ativa ali foi fundamental para eu poder ter um aprendizado mais rápido. Então, eu diria que esse foi um primeiro grande momento. O segundo momento, quando eu saí de uma multinacional e fui para uma empresa familiar. Na empresa familiar, as relações de poder, elas não se dão através de um organograma ali onde você tem definido quem manda ou quem obedece, né? Mas efetivamente as relações pessoais. É por ali que o poder, que as decisões, que a influência efetivamente acontecem. Então, você tem a percepção, né, de como você vai navegar e como você vai conduzir, né, um processo de transformação de um negócio que é familiar. E eu nem chamo de profissionalização, não gosto dessa palavra, porque, querendo ou não, as empresas familiares são profissionais também. O desafio é como é que a gente acelera esse processo, né, nessas companhias. E aí, aos poucos, você vai libertando algumas amarras e aí conhecer um pouco os meandros, né, das redes de influência das companhias familiares fazem diferença. E é basicamente o que eu venho fazendo aí há quase 17, 18 anos, né? Um terceiro momento bastante importante, né, nesse processo de formação foi o fato de eu ter empreendido. Quando eu saí era um executivo de grande companhia, né, bilhões de faturamento, e fui trabalhar na transformação, na reestruturação e na recuperação de negócios familiares mais menores, né, aí atuando como empreendedor. Se aprende na raça e na veia, né, o que é ter senso de urgência. Porque quando você está numa grande companhia com todos os processos executivos, você tem todos os safeguards ali, os guardrails te ajudando e direcionando, né, é uma coisa. Quando você está numa companhia onde num determinado dia você tem que decidir se você vai pagar o salário, se vai pagar o imposto, se você vai pagar um fornecedor, numa situação de crise, o trabalho na Doxa, né, onde eu tive um pouco mais de 5 anos, foi um trabalho muito forte em criar solução, sim, mas ter um senso de urgência e uma velocidade, uma capacidade de transformação que é muito mais rápida do que a gente via e do que eu presenciei em outros cenários. Isso acabou me ajudando depois na Estúdio Z, onde eu estive por 3 anos e pouco, principalmente no primeiro ano, porque a gente estava no meio da pandemia, né? E no meio da pandemia, com 30%, 40%, 50% das lojas fechadas, a gente tinha uma situação de estresse ali bastante aguda, né? Então, nesse sentido, ajudou bastante. Legal. E voltando um pouquinho mais ainda, acho que é legal você contar
a gente se conhece, né? A história é um pouco do seu pai, né? Seu pai que era empreendedor e acho que ele foi uma pessoa que talvez tenha influenciado bastante. Acho legal você dividir essa história. Ele me influenciou em dois aspectos, né? Ele foi executivo, alto executivo de companhia por décadas, né? Depois, quando ele entrou ali perto dos 60 anos, ele resolveu empreender no setor de serviços, mas quando eu era moleque, jovem, né, eu me lembro nas minhas férias, eu moleque, 12, 13, 14 anos, ele me levava para o trabalho, eu ficava o dia inteiro no trabalho com ele, eu participava das reuniões, né? Eu me lembro dele sentado, ele era um diretor da companhia, sentado com um vice-presidente ali do grupo onde ele trabalhava. Já se identificava e projetava ali, né? Na verdade ele estava meio que me colocando em imersão ali no ambiente, e aos poucos eu ia aprendendo e conectando, né? O que é trabalhar, o que é estar no mundo corporativo, o que é definir o que é estratégia, o que é prioridade, o que você estabelece como foco, né, para poder executar. E meio que sem querer ali eu fui vivendo aquilo no dia a dia, né? Não era no dia a dia, mas às vezes que eu estava junto com ele. E depois, obviamente, quando eu já estava na universidade ou já começando o trabalho, eu trocava muita experiência com ele, né? Falava das dificuldades que eu tinha, dos desafios, né, que eu estava passando ali, e ele ia meio que me orientando, né? Eu comecei a vida em consultoria, né? E ele dizia assim, olha, a consultoria é meio, não é fim, né? Então, mais do que conhecer um processo, é importante você liderar um processo. E foi ali que eu acabei saindo, né, da consultoria naquele momento, eu tinha 20 e poucos anos, e fui para bens de consumo, a Unilever no caso, né? Legal. E ainda, aproveitando essa onda familiar, de exemplos, a gente conversa muito, a gente gosta muito de falar, eu particularmente também gosto muito de falar sobre essa correlação da liderança com educação, né? E conheço suas filhas, né? O Gino tem duas filhas aí que têm trajetórias super, super bem sucedidas, é claro que estão começando. Estão no começo, né? Mas começaram bem. Começaram muito bem, né? Então acho que é legal você primeiro, dividir essa trajetória das suas filhas, o que você passou para elas, em outras palavras, quais são, na sua opinião, a sua influência nesse processo de construção da personalidade e desse início de carreira delas, né? Como que você a sua influência nesse sentido? A influência através do exemplo, né? Aliás, esse é um dos temas que comumente a gente acaba discutindo nas companhias, né? Pela primeira vez a gente está vivendo aqui com 5, 6 gerações dentro dos ambientes corporativos, né? E tem um desafio aqui de como é que você lida com... na essência sempre tem as pessoas, né, que querem trabalhar, aquelas que não querem, mas partindo do princípio que você quer trabalhar, como é que você estabelece comunicação entre essas diferentes gerações? Eu diria que esse é um dos grandes desafios que a gente tem. E aí quando eu trago para a educação... lembrando aqui, né, da Isabela e da Débora, a gente sempre... E aí foi um jogo muito combinado, né, com a Cris, minha esposa, de ter uma rédea, eu diria, de alguma forma curta. Né? O mais importante no processo de educação é você dar à criança a possibilidade dela experimentar a frustração, ouvir um não, saber que nem tudo ela vai poder ter, né? E que ela vai ter que trabalhar para conquistar aquilo que ela quer. Né? Então a gente tinha alguns jogos de pontos que a gente fazia, né? Então eu começava a semana com um score e à medida que elas iam fazendo coisas erradas ou que não estavam combinadas ali, elas começavam a perder pontos, né? Eu me lembro, elas tinham uns 12, 13 anos, né? Era sempre uma disputa ali entre elas para saber quem ia perder ponto ou não. Então, esse é um exemplo simples, né? Mas através da educação você estabelece fortaleza, estabelece resiliência, estabelece saber lidar com a frustração e também saber lidar com sucesso, né? Porque você não tem sucesso o tempo inteiro na vida. Aliás, acho que a gente tem mais insucesso do que exatamente, sucesso, né? Poder aprender com os erros, né? E levantar e seguir em frente.
Então, eu diria que na educação, eu me lembro quando elas estudaram em escola alemã, né, no Colégio Rio Branco, lá em Campinas, que é uma escola muito boa, mas do ensino fundamental para o ensino médio, elas foram para o Etapa, por exemplo, que é meio que um rolo compressor em termos de dinâmica, processo, intensidade, e ali elas tiveram que se provar. Né? Eu acompanhava as meninas e acompanhava os colegas, é um processo bastante intenso. E, obviamente, isso depois acabou ajudando a entrar na faculdade. A mais velha foi estudar fora, né, do país, já mora 5 anos fora. Hoje trabalha numa multinacional nos Estados Unidos, mora em Nova York, a gente está muito contente. Ela sempre vem para o Brasil, a gente vai para lá também. E a mais nova está fazendo engenharia mecânica, né, de produção no sul do país, lá na Federal, que também é uma excelente escola. E ela excelente ambiente, né, já de negócios. Ambiente de negócios, ela já foi diretora de centro acadêmico, ela está na Gelog lá, que é uma empresa júnior. Ela está mexida e vai e corre atrás. Então, a gente está muito contente porque as duas têm uma atitude proativa, né? Têm uma atitude positiva perante a vida. As duas têm fome. E é importante que você tenha fome para que você possa se desenvolver e crescer. Eu acho que são pontos interessantes, né? Acho que a frustração, ela sempre foi um processo inerente dentro no mundo de negócios. Eu acho que esse mundo que muda toda hora, essas competições dinâmicas que vem acontecendo, acho que o ponto da resiliência, né? Você conseguir tratar isso, endereçar isso com os filhos, sem dúvida é um baita ativo que você consegue entregar para eles, né? Sim, sim. Você vê uma similaridade, chegando justamente no meu ponto, desse processo de educação com o processo de liderança em si? Você consegue enxergar pontos que você age da mesma forma quando você está atuando enquanto líder? Você pode liderar pelo conhecimento, você pode liderar pela hierarquia e você pode liderar pela sua capacidade de argumentação, vamos dizer assim, né? Eu sempre fui muito aberto, né, desde cedo, a ouvir. Sim. O principal papel do líder é ele ter a escuta ativa para poder ajudar a direcionar o foco do trabalho, do projeto, do programa, aquilo que você está desenvolvendo, né? E, obviamente, tirar resultado disso através das pessoas. Eu gosto muito já li muito de Rancharan, assisti as palestras dele. Alguns anos atrás ele vinha para cá, para o HSM, né? Lá com o Salib na época, já na época, estou falando aqui de 12, 13, quase 15 anos atrás. E numa das palestras do Rancharan, ele falou 3 ou 4 coisas ali que realmente bateram e caiu a ficha, né? Ele dizia assim, você precisa ter uma estratégia muito clara, mas ela tem que ser simples. Desde da pessoa mais simples, que está num posto mais simples na organização, até o presidente do conselho, precisa bater o olho, olhar e dizer assim, entendi. Né? Ou seja, tem que estar muito claro. Você tem que ter poucas prioridades na mão. Quem quer tudo não tem nada. Então, o objetivo de você entender quais são as alavancas de negócio, que são aqueles 2, 3 botões que você vai apertar, que você vai enxergar o resultado vindo, eles têm que estar muito claros para todo mundo, e aí é a história do alinhamento. Né? Então, a liderança ela começa aí, onde você dá o norte, constrói junto com as pessoas as prioridades e depois estabelece os entregáveis, alinhando essas prioridades com aquele objetivo maior, né, que você tem na organização. Eu me lembro alguns anos atrás, quando eu estava lá começando a jornada no varejo, né, aí vem um pouco do conceito de ambidestralidade, né, que eu brinco aqui, um olho no peixe e outro no gato. Tem coisas que você, quando você estabelece, né, quando a gente estava começando o trabalho nessa empresa de varejo, qual que era o grande desafio?
ali tinha um plano com pelo menos 50 objetivos estratégicos, né? Não, uns 30 objetivos estratégicos e mais de 50 indicadores. Na época até a gente desenvolveu o trabalho com o Bud, né? Para ajudar a movimentar a máquina, mas a gente reduziu ali para alguma coisa em torno de 12 objetivos, né? Dos 30 e tantos que a gente tinha, eram 12 objetivos e uns 20 e poucos indicadores. Hoje na Santa Helena é a mesma coisa. A gente estabeleceu um plano de voo que está baseado em 3 grandes prioridades. Como é que eu vou gerar... qual é o modelo de distribuição da companhia, o modelo comercial, né, de distribuição da companhia, o go-to-market que a gente chama, que é algo que a gente está fazendo uma mudança bastante importante esse ano, que é uma companhia que precisa, né, e vai aprender a varejar melhor, está na essência. Como é que eu sincronizo demanda e supply e como é que do outro lado eu tenho eficiência na operação. Esse tripé é o que a gente está utilizando. E aí, obviamente, você tem que dar o tom e você tem que trazer as pessoas junto com você para que elas estejam, para que elas entendam, para que elas estejam alinhadas e, obviamente, engajadas em fazer o trabalho. Né? Estão super, super conectados, né? Porque a gente vê, como você mencionou, o Bud é uma, para quem não conhece, o pessoal acaba conhecendo mais a WIMI, né? É uma plataforma digital que nasceu da WIMI e a gente via muito a gente vê ela junto com uma ferramenta que ajuda o líder a trazer essa priorização de uma forma clara, de uma forma simples, porque à medida que as pessoas elas entendem para onde a organização está indo, até de uma forma essencial, o propósito da organização dentro do mundo, né? Isso é um tema de engajamento muito forte. E o engajamento ele está conectado diretamente com a performance. E as pessoas às vezes acham que essas coisas não andam junto, mas engajamento e performance ele gera inclusive um ambiente de bem-estar, de bem-estar, né? Eu acho que o líder é o grande promotor disso tudo. Ele que acaba influenciando fortemente nesse ambiente, né? E eu acho que hoje na Santa Helena, até trazendo um pouquinho desse processo, é um pouco do trabalho que vocês estão construindo lá, é um pouco do desafio que vocês estão construindo lá, né, Gino? Sim, sim. É uma companhia octogenária, né? Tem 82 anos, aí próximo de cumprir 82 anos. É uma companhia com marcas icônicas, né? Super. O acionista principal da companhia é o cara que criou, né? O Renato criou a Paçoquita nos anos 80, criou o Mendorato nos anos 90. Croquíssimo, né? Veio um pouco depois. A gente tem a linha de produtos lá mais saudáveis, que é Cuida Bem. Quer dizer, do ponto de vista de estrutura do portfólio, estrutura das marcas e força das marcas, é uma companhia que para esses produtos que eu estou comentando aqui, são sinônimo de categoria, né? Sim. Então, a Paçoquita é sinônimo de categoria, como o Mendorato, né? Para o amendoim japonês, também é um sinônimo de categoria. A gente estava lá com o Dr. Renato, acho que umas semanas atrás, eu falei que eu lembro sempre dele no final de semana, né? Ele está sempre ali para a gente receber uma pessoa, para a gente comer alguma coisinha gostosa depois do... E são marcas que estão com a gente, né? E tem uma conexão muito forte com indulgência, com impulso, né? Que é onde a companhia está centrada. Agora, o desafio, é uma companhia que cresceu muito fortemente num canal específico, que é o atacado especializado, né, para doces e snacks. Qual que é o desafio? Né? Como é que a gente aparece para o consumidor em outros canais no Brasil? Né? Sim. Alguns falam aí 900, 1 milhão, mais de 1 milhão de pontos de venda, né? A Santa Helena ainda tem uma oportunidade de crescimento da sua distribuição muito grande. E esse é um dos desafios que a gente tem. Legal. E olhando para essa indústria, a gente acaba eventualmente focando só no tema da Paçoquita, do Mendorato, né? Mas é uma indústria em que a tecnologia ela pode ser fundamental num processo de evolução, né? Você fala um pouquinho disso. Quais são os grandes temas que você vê relacionados à tecnologia que podem impactar a sua indústria hoje e como que você enxerga que vocês começam a se preparar para eles? Eu vejo 2 aspectos, né? O primeiro, olhando o consumidor, né? A gente bebe e come muito dado.
Sim. O grande desafio, né, quando a gente vai olhar as diversas dezenas de fontes de informação que a gente tem, é como é que você estabelece inteligência para para ter uma análise correta e tomar a decisão correta. Tá? Nesse trabalho recente que a gente desenvolveu, né, olhando todo o modelo de distribuição, basicamente o que nós estamos fazendo é organizando o portfólio, o sortimento e a política comercial de cada canal de distribuição da companhia com o objetivo de crescer, né? Para a gente ser mais aderente e capturar as oportunidades que a gente enxergou no mercado. Inteligência comercial é um dos means aqui, é um dos meios, né, que nós precisamos desenvolver melhor nos próximos anos. A gente já tem estrutura, tem o básico, né? Mas a companhia precisa sair do analógico para o digital, em outras palavras. Como é que usa inteligência, né? Regenerativa ou não, enfim, tem... eu estava vendo uma mandala, né, de tudo que se usa de tecnologia, né? O chat GPT é uma fatiazinha pequenininha. Então, essa é uma seara que a gente ainda precisa... nós precisamos mergulhar nessa piscina e entender como é que a gente vai tirar o valor. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é o da conexão da indústria com o mercado, né? E aqui, efetivamente, a gente tem, eu vou dizer aqui, uma avenida bastante grande de uso de tecnologia, né, nos próximos anos, seja desde falando de indústria propriamente dito, com o IoT da vida e a indústria 4.0, como o próprio processo, o que eu chamo aqui de... você tem o fluxo físico e você tem o fluxo lógico. Como é que eu conecto esse fluxo lógico, né, do mercado com a indústria? Nós estamos aí começando a montar esses processos para tornar isso mais fluido. E o uso de tecnologia é também aqui um meio importante. Legal. A gente, na WIMI, a gente acaba apoiando muitos nossos clientes a construir essa jornada de tecnologia, né? E aí tem uma abordagem do Christensen que ele vai muito nessa direção que você está comentando. Num primeiro momento, qualquer tecnologia, e aí a IA, que está na grande moda, na grande hype hoje, ela acaba contribuindo para você melhorar a eficiência de um processo que ele já existe, né? Aí ela passa para começar a impactar num produto ou num novo serviço, e aí você começa a ter até novos modelos de negócio a partir dela. Então a gente está acompanhando de uma forma cada vez mais rápida, lógico, mas o nascer, aí, o início de uma nova tecnologia, né? A gente está olhando isso sob dois aspectos, né? Um aspecto é como é que eu ganho eficiência na operação atual. Isso montado em cima de um plano de voo que a gente estabeleceu na companhia, que nós vamos rodar isso por uns 2 ou 3 anos. E ali a gente tem as alavancas de negócio, né, que vão nos ajudar a fazer a companhia crescer, melhorar a rentabilidade, obviamente, crescer em faturamento e volume. Tem um outro aspecto que é o olhar para o futuro. Em outras palavras, quais são as avenidas de crescimento e, eventualmente, negócios colaterais, derivados ou, eventualmente, outros negócios que a gente não está olhando nesse momento. E aí, se a tecnologia nos ajuda, né, a viabilizar essas outras avenidas, a gente vai ter que utilizar. Joia. E prestar atenção. Estamos aproximando do nosso finalzinho aqui. Bom, sem dúvida, uma trajetória de sucesso até aqui, né, Gino? E aí seria legal também você compartilhar para quem está ouvindo a gente. A gente tem muito... que acompanha a gente, muitas jovens lideranças, muitos gerentes aí que estão começando, pessoas que estão iniciando nesse processo de mais senioridade na gestão. Então, o que você considera a chave hoje, depois de uma trajetória de sucesso, para se manter relevante no seu business, na vida? Qual que é o segredo para você continuar no topo? Curiosidade intelectual. Escuta ativa, né? Não pare de aprender nunca. Não pare de aprender. Eu estou com 55 anos, eu me sinto com a energia dos 30, só que com a experiência de 32, 33 anos aí trabalhando, né?
ter escutativa e estar no mercado, estou falando de uma companhia de bens de consumo, que é onde eu estou hoje, né? Para você ter uma ideia, na nossa governança, a gente tem uma governança que é toda estruturada durante o ano, semanas, a gente tem os touch points, toda a espinha dorsal foi desenhada no início desse ano e a gente vem executando. Aí tem um tema de método, governança e disciplina, que é importante, né? Mas, junto com isso, a gente estabelece um contato com o mercado muito forte. Então, toda a última semana do mês, eu estou rodando alguma região do país para conversar com clientes, conversar com o consumidor, olhar e perceber e respirar o que está acontecendo lá fora. O que está por trás disso? Continuar conectado, continuar aprendendo, continuar curioso. Né? E não só olhando a categoria, ou o produto, ou as marcas, né? Ou a concorrência dentro do teu setor, mas olhando o bem de consumo de uma forma cruzada. Né? Porque ali você vai encontrar soluções. Eu brinco que no escritório a gente resolve os problemas, as soluções a gente encontra na ponta. Então, tá vivo para continuar a aprender e poder desenvolver sempre. Legal. E você gostaria também de compartilhar alguns conteúdos que você se inspira, livros, podcasts, artigos, enfim, qualquer coisa que você acha relevante do pessoal ler, ouvir, assistir para evoluir? Wagner, eu gosto muito de um cara que eu conheci na HSM lá atrás, que é o Martin Lindstrom. Legal. Esse cara é um especialista em branding. Né? Eu devorei os livros dele, os primeiros, né? O primeiro é A Lógica do Consumo, que ali ele te explica por que a gente consome as marcas e qual é o processo que te leva a consumir uma ou outra marca. Isso foi bastante importante para mim quando eu estava na cervejaria, né, na indústria de bebidas, porque naquela época, o que a gente tinha? A gente tinha uma companhia que era monoproduto, monocanal, né, que era cerveja 600 ml servida no bar, a Skin, né, com todos os desafios de marca que a gente tinha naquele momento. Com o desafio de transformar a companhia numa companhia numa companhia de bebidas. Tá? Foi nisso que acabou entrando uma série de outras marcas em um modelo diferente, uma proposta de valor diferente para o ponto de venda naquele momento. Então, esse livro me ajudou bastante, A Lógica do Consumo. Tem um outro livro do Martin também, que é o Brand Washed, né? Que é lavagem cerebral. Enfim, ali ele explica um pouco melhor. Então, são dois livros bastante interessantes nessa parte de marcas. E aí eu sabia que você ia fazer essa pergunta, né? Eu comecei a ler outros dois livros, que eu começo, eu paro, retomo. Né? Esse aqui eu comecei a ler no começo do ano e retomei agora há pouco. Né? Tem um terceiro livro desse mesmo cara, que é o Small Data. O Small Data fala sobre pequenas inflexões que você pode fazer no teu negócio, né? Sim. Responsabilidade Extrema. Responsabilidade Extrema é um livro que foi escrito por dois Navy SEALs, né, da Marinha americana, e eles contam as peripécias deles na Guerra do Iraque e como a liderança deles lá pode ser utilizada também no mundo corporativo. Eu estou no começo do livro, eu li 20% do livro, mas do que eu ganhei de um funcionário da outra empresa onde eu trabalhava, né? Ele gostava do estilo de trabalho, né? E ele me deu de presente esse livro, né? E A Responsabilidade Extrema foi escrito pelo Jocko Willink, né, e o Leif Babin, né? Navy SEALs lideram e vencem. Muito legal. Falou o título, um título muito poderoso. Responsabilidade Extrema, é contundente. Eu recomendo a leitura aí. Com certeza, eu vou colocar na minha esteira. Bom, estamos chegando no final, Gino. Aí, se quisesse deixar uma última mensagem para o pessoal que está te ouvindo, enfim, dessa jornada super inspiradora, super vencedora, eu acho que esse é o momento. Não percam a fome. Boa. Tenham fome.
A fome leva a gente para frente. A fome ajuda a manter a chama acesa, né, da curiosidade intelectual, do poder se desenvolver, do poder desenvolver os outros. Né? Então, essa é uma mensagem. E a outra é de legado. Quando a gente fala de legado, essa é uma ficha que caiu para mim há pouco tempo atrás. A gente sempre fala de legado das coisas que a gente fez, das coisas que a gente construiu, das coisas que a gente deixou. Hoje os negócios sempre foram fluidos, né? Mas os ciclos são muito mais curtos do que eram 20, 30, 40 anos atrás. Então, um aprendizado aqui, entenda que o legado que você cria ao longo da tua carreira, ele está nas pessoas com quem você trabalha, nas pessoas com quem que você desenvolveu e que você liderou. Né? Depois de 15, 20, 30 anos trabalhando, você perceber que uma determinada pessoa que trabalhou com você hoje está super bem, está voando baixo, está construindo e criando coisas legais, é legal pra cacete. Para terminar com um palavrão aqui. Né? Então, tenham fome, né? e olhem pelo legado através das pessoas. Muito legal. Com essas mensagens super poderosas, a gente encerra então aqui o nosso bate-papo. Obrigado por estar aqui com a gente, por disponibilizar esse tempo para o WIM, para todo mundo que está assistindo. Acho que vai ser super valioso para as pessoas. Sempre disponível. Joia. Um abração. Obrigado para você que ouviu o nosso vídeo até o final. Sigam a WIM nas redes sociais para acompanhar os próximos podcasts. E até a próxima. Tchau, tchau.